Metodologia, falando aqui nessa nossa dinâmica do curso, é muito importante. Tanto a metodologia, ela serve para nos orientar. Eu acho uma contradição muito grande, quero até falar um pouco sobre isso, contradição, porque num mundo que a gente fala de simulação, entenda bem, simulação e dissimulação, o sujeito dissimulado e o sujeito que usa dissimulação. Existe sempre aquilo que é uma controvérsia, uma contradição, o contra, a contrariedade e o contraditório. Bem, vamos pensar aqui. Nós temos aqui o slide aqui do nosso lado. Eu já adiantei um pouco aqui o conteúdo e já nós vamos chegar aqui para falar sobre a importância da comunicação. É que você fazer algo, o fazer, que nós falamos tanto lá no começo, o sujeito que quer fazer, mas não sabe, e às vezes ele pode fazer, mas não deve, nós sempre vamos ficar nessa dinâmica desses 4 eixos que foi falado no tópico passado, no tópico anterior, acredito que você já assistiu, do fazer, não é? Falar de comunicação, também de oratória, é triste, e a tristeza é que as pessoas confundem, sobretudo nos seminários de cunho teológico, os seminários pentecostais, e fazer as confusões entre a oratória, a homilética. Uma vez eu fui abordado e me passaram a ementa de um curso, e eu achei um crime isso, um desrespeito com o aluno, e também um desrespeito com o próprio consumidor, porque além disso, você está consumindo um serviço e você pode ficar frustrado com esse consumo de material e reclamar. E aonde reclamar? Numa altura da vida, a pessoa passa 11 anos da vida, né, na educação básica, que é o que nós conhecemos hoje como ensino fundamental e ensino médio. Juntando tudo isso, você consegue acumular 11 anos. Você sai do ensino médio, muitos já entram no mercado de trabalho, muitos entram numa graduação ou vai para a vida acadêmica depois dos 30, depois dos 35, outros com 40 anos, depois que casa, com filhos, conseguem realizar o seu sonho. E você vai no mundo cristão e as pessoas vão se aperfeiçoar nos seminários teológicos, nas faculdades teológicas. E uma vez, como eu falei, me abordaram para falar sobre a ementa de um curso, e no curso tinha uma matéria, eu acho esdrúxulo isso, até com toda consideração e respeito, mas você colocar uma matéria como ortografia e gramática, para não acelerar o conteúdo, enfim, para não adiantar, para ficar ali cozinhando no banho-maria, até chegar às matérias de maior interesse, como as de linguagem, quando chega no hebraico, no grego, hermenêutica, porque são as ferramentas que é importante, é preciso você ter em mãos para você fazer, para transformar. Lembra que eu falei que narrativa é transformação? Para você encantar e levar o outro a parar para te ouvir. Comunicação, gente, e ainda no módulo ainda dessa visão da metodologia, é puramente engajamento, é a palavra do momento. Engajar é você pegar a pessoa pelo gancho. Mas como é esse engajamento? O engajamento, ele é um engajamento sensível. Engajamento sensível que trata dos sentidos aqui. Quais são os sentidos? Não é? A visão, enfim, a audição, os sentidos da vida, né? Os sentidos do ser humano. Então, a gente sabe que
o sujeito que está do outro lado te ouvindo, ele tem pontos mais sensíveis do que o outro. O engajamento pode ser visual, o engajamento ele pode ser verbal, pode ser sonoro. É por isso que a confusão, grave bem isso, confusão, você ficar confundido, é porque não há uma clareza. E é certo que essa clareza, essa falta de ser objetivo, é por não ter isso aqui, olha, uma metodologia, né? Uma metodologia. Então a metodologia, ela nos ajuda a não fugir dos princípios, a ter uma identidade. A metodologia que a gente usa, a Catálise 2.0, de tanto ouvir pessoas, parar para entender as necessidades das pessoas, valorizar tanto a fala, ela está ligada à língua. Não confunda o falar com a língua e a fala, porque são duas palavras distintas. Toda a metodologia nossa, ela vem do francês, isso aqui não foi criado no Brasil, ela vem da semiótica discursiva e a gente usa o método europeu. Lembra que eu falei da catálise lá atrás, que é uma peça de fabricação não nacional, isso é fabricado fora, porque a gente não tem a matéria-prima, então o nosso conceito, a nossa metodologia também é importada. Eu falo muito da semiótica francesa por questões pessoais, porque também tem a semiótica da linha americana, a de Peirce, né? Existe aqui eu estou querendo fazer aqui o movimento da engrenagem, mas também tem a de origem russa. Enfim, isso é coisa interna aqui do próprio conceito nosso de metodologia, mas a catálise, ela nos ajuda a ter uma metodologia básica e basilar para que a gente não saia falando. Lembra do seminário que eu falei? Nada a ver, gente. O que existe, na verdade, nunca foi erro de português, como eu já falei aqui no curso, mas sim existe preconceito linguístico. Quantos irmãos nossos, conterrâneos, eu vou falar conterrâneos, eu sou carioca, mas irmãos nossos aqui do Nordeste que são discriminados. Hoje tem grupos de pesquisa e hoje está ganhando mais espaço, estão alargando, aumentando o seu campo de presença, está divulgando essa questão do preconceito linguístico, que há palavras que são hoje olhadas de forma com dúvida, com desconfiança. Eu até já, em algum momento, já falei sobre isso, uma palavra muito usada, mas de forma até inconsciente. Denigrir, eu vou denigrir essa pessoa está sendo denigrida. Você vê que essa palavra ela vem do conceito de negro. Denigrir é escurecer, tirar clareza. Olha aí como que funciona a questão do léxico e também da semântica. Judiar, da onde que vem essa expressão judiar? Vem da ideia de raça, do judeu. Eu vou judiar, holocausto, você vê. Outra palavra, eu vou dar um norte, né? Eu vou usar isso aqui porque isso aqui vai me dar um norte. A ideia pejorativa do que vem lá de cima é mão de obra, enfim, a ideia de nordestino, essa que é a grande verdade. Então, o preconceito, ele está inerente de forma social. Então, a fala, ela é o reino. Não precisa nem gritar aqui, né? Eu estou num microfone de lapela. Isso também aqui é uma forma equivocada e foi proposital. Eu tenho que entender que o formato aqui é um formato audiovisual. Eu não estou interagindo de forma presencial, eu não preciso usar muito a entonação, porque o microfone eu posso, na edição, melhorar. Mas a fala é o reino da liberdade. Eu falo de acordo com o tempero e o sabor que o cliente gosta. Então, é certo que do outro lado existe um destinatário, um perfil discursivo. Eu posso gastar aqui uma bagatela em dinheiro com publicidade, fazer um lançamento meteórico, como se usam muito na internet,
e lançar o nosso curso de oratória, apresentar a nossa metodologia e não alcançar o perfil certo. Então você tem que ter em mente, quando você fala para um perfil discursivo. Milton, mas como assim? Podemos usar aqui, por enquanto, a palavra público-alvo, porque quem usa muito essa expressão de público-alvo, você que está me ouvindo aí do outro lado, eu gostaria de ouvir você também. Aqui embaixo nós temos um espaço que você pode deixar um comentário, uma pergunta. Gostaria muito também, caso você se interesse, se você quiser um atendimento especializado ao vivo, né, eu posso disponibilizar talvez o nosso link do Skype, e quem sabe vai ser uma experiência, né? Uma experiência. Mas como as aulas ficam aqui disponíveis, você pode assistir quando e onde quiser, falar é muito importante. Lembra? Eu já falei aqui sobre a agilidade, e eu falei também aqui da precisão, que você ganha habilidade quando você escreve, e além disso, a fala vai te dar agilidade, a escrita vai te dar precisão, e o mais importante, gente, leitura. Leitura, não tem como você abrir mão da leitura. Eu não estou aqui jogando pedra, mas os seminários que nós conhecemos, né, muitos irmãos, muitos clientes, né, que são alunos de seminários teológicos, me procuram, e eu sempre tiro esse mito e tento desconstruir que não existe erro de português. Então, gente, pelo amor de Deus, se eu devo falar isso ou não corrija ninguém fala errado, tá? O que pode acontecer é um erro de grafia, mas na comunicação, você vê hoje na linguagem da internet, você vê que a língua, se nós formos falar aqui de implicações, nós vamos entender que existe aquilo que nós entendemos como diacronia e sincronia, que a língua ela muda com o tempo, e a língua também ela varia no espaço. Tanto que nós temos hoje palavras que têm o mesmo conceito, como aipim, macaxeira e mandioca, e depende das regiões do país, falando de Brasil, e é o mesmo conceito, a questão do significado. Agora, o significante é outra coisa. Eu posso depois, se vocês se interessarem por essa modalidade, eu posso falar sobre as implicações que a língua ela oferece. Isso aqui é o que nós chamamos de dicotomia. Você já ouviu falar isso? Dicotomia. Já ouvi falar, e claro que eu já ouvi, você também, alguém aí já ouviu sobre tricotomia, mas a dicotomia é o conceito em dois, não é? Sincronia e diacronia. Então, a variação linguística existe. Você se dirigir a uma pessoa, por exemplo, como: tu entendeu o que eu estou falando? Você pode me entender? Você me ouviu? Na fala, isso é permitido. É claro que existem alguns circuitos, alguns meios que, se você falar dessa forma, mas Milton, uma coisa é o professor se dirigir dessa maneira. Todo mundo sabe que você conhece aí a sua biografia, a sua formação, ninguém vai censurá-lo. Mas eu já sofri com isso, e alguém querer me censurar, e aí já viu no que deu, né? Aí eu fiz outra pergunta, respondi com pergunta, e a pessoa ficou da cor de quê? Quando foge? Fugiu. Por quê? A pessoa vê defeito é porque ela quer obrigar você a entender uma outra verdade. Então, falar de verdade aqui, falar de comunicação, falar de oratória, falar de precisão, não tem o que falar. Que, na verdade, as pessoas têm que entender que existe método, metodologia serve para isso. Por isso que eu estou dando atenção aqui, não àquelas questões de trejeitos,
Por exemplo, coçar o nariz, coçar atrás da orelha, ficar com a mão no bolso, cruzar os braços, essa questão que o corpo fala. Gente, entenda que a língua, as pessoas não querem estudar a língua porque dá trabalho. Metodologia. Fica claro aqui, gente, que dicotomia nós não vamos fugir. Trabalhamos hoje, o que é o texto? O texto, gente, é justamente a ideia que nós temos de tecido, tecer, rede. Para a gente entender tudo isso aqui, texto é uma totalidade de sentido. Então, se eu falar de totalidade de sentido, eu estou falando de algo que não só de coerência, de incoerência, de adesão. A adesão que eu falo é estar lado a lado, não é? E de inerência, estar junto. Nós estamos falando de uma totalidade. Então, para entender aqui o nosso ponto de partida, para você entender o catalisador, se é uma totalidade de sentido, e a catálise, que é o nosso método que nós vamos usar até o final desse curso, ele tem um papel de desacelerar o conteúdo, ele pega aquela velocidade, ele faz a mudança da velocidade da reação química, estou falando isso do catalisador do carro. Aqui na comunicação, o catalisador nosso, a catálise, a metodologia, ele tem um papel de pegar essa totalidade, e aqui está uma mistura de sentidos. Eu estou falando aqui do plano do conteúdo e do plano da expressão. Quando eu falo do plano do conteúdo, eu estou falando do verbal. Do plano da expressão, eu estou falando do sonoro e do visual. Quando isso aqui tudo está junto, somente a metodologia, que é a catálise, que vai desacelerar o processo da reação química. Tudo aquilo que vem lá da parte mecânica, do motor, me desculpa porque talvez para o mundo feminino isso é difícil, mas aquela poluição que ia ser descarregada na atmosfera passa por um processo de filtragem, passa por um processo da metodologia, da engenharia mecânica, e quando sai do outro lado, ele sai algo filtrado, né? Algo que não seja tão agressivo à saúde. Então, quem é o destinatário do seu conteúdo? Ele vai entender o que você está falando? É daí que vem a ideia de coerência e incoerência. A questão de a pessoa aderir à sua ideia, passar a ser um seguidor seu, porque você consegue ser um ótimo comunicador, ou a pessoa não entende nada, eu não estou entendendo nada, está uma mistura. Quando isso acontece, é preciso você usar uma metodologia. Então, entendendo aqui a nossa metodologia, nós vamos trabalhar com um plano do conteúdo e o plano da expressão. No plano do conteúdo, nós temos a questão do verbal oral, ou verbal oral falado. Por que eu estou falando verbal oral falado? Porque também tem o verbal oral escrito. Estou falando de plano do conteúdo. Um exemplo, verbal oral escrito. Olha, é um livro, uma carta, um e-mail. É um texto? É. Mas que tipo de texto é esse? Verbal oral escrito. Vamos lá. Você ouviu uma música. É um texto? É. Mas que tipo de texto? Me explica. Se for só a pessoa cantando sem harmonia, sem instrumentista. É um texto, mas me classifica que texto é esse. É um texto verbal, oral, falado. Essa aula aqui não deixa de ser um texto. Mas qual é o tipo de engajamento? Aqui, claro que tem o slide, tem a câmera, tem a iluminação que você não está vendo aqui, mas tem uma iluminação, tem um cenário aqui atrás. Qual é a forma, o formato, a configuração desse texto? Aqui nós temos o plano do conteúdo e temos o plano da expressão. Quando isso e isso, os dois estão juntos, eu tenho o que eu chamo aqui de sincretismo, a mistura do plano do conteúdo com o plano da expressão. Mas como? Me explica. Eu tenho aqui, no plano do conteúdo, verbal, oral, falado, mas eu tenho a iluminação, em alguns casos pode ter um fundo musical, então é o que nós chamamos aqui de stream, que é o áudio
visual, tá vendo? Áudio e a imagem visual. Então, você percebe que eu estou usando ou camisa branca ou camisa preta. Esse tipo de paleta de cor, ele expressa muita coisa. Eu não vou falar aqui porque o curso é de oratória, mas o branco, no plano da expressão, dá uma ideia de limpeza, de transparência. Se eu estivesse usando uma camisa amarela, com certeza eu quero passar uma ideia, como aqui no slide nosso, você percebe que o metodologia e muitas títulos, eu uso sempre essa cor amarela, porque o amarelo, no plano da expressão, ele dá a representação, o sinônimo de clareza, de iluminação, de revelação. Então nada é acaso. Então eu sei interpretar isso, certo? Porque quem fez, no caso o autor foi o professor, o Milton, ele sabe que do outro lado existe um perfil discursivo, é isso que eu quero falar. O perfil discursivo é o público-alvo. Então, no plano da expressão e no plano do conteúdo, e eu te espero no próximo slide, na próxima aula, no próximo módulo. Então, para concluir aqui, plano do conteúdo e plano da expressão. Plano da expressão, visual e sonoro. Plano do conteúdo, verbal, que pode ser o verbal escrito ou o verbal oral ou verbal falado. Então, é importante você entender qual é o público que vai ser atingido, alcançado, ou qual é o público que você vai engajar, certo? Então, para concluir, porque vai vir um próximo, então a gente vai ficar dividindo aqui por etapas aqui para não ficar um conteúdo somente numa aula, ou num tópico, ou num capítulo. Para a gente entender e ficar muito claro. Fala e língua. A fala é, sem dúvida nenhuma, o reino da liberdade. E a língua é onde nós entendemos como o conceito, as normas, as regras, a dona gramática, o vocabulário, o vernáculo. Então, é claro que se você for apresentar um trabalho, que é um texto de conclusão de curso, um TCC, uma monografia, você vai ter que obedecer o padrão da norma culta da língua, que já tem lá, né, a ABNT, que essa ABNT é o que regula, é a legislação. Você tem formatação, diagramação, quantas linhas, qual é o modelo, que se você não fizer isso, vira bagunça. É por isso que a norma culta, o padrão, a ortografia, enfim, a gramática, serve para colocar todo mundo dentro de um formato. Agora, na fala, na linguagem, gente, pelo amor de Deus, você rotular uma pessoa porque fala você no lugar de enfim, né? Você deve estar entendendo o que eu estou falando. Nós estamos falando de fala. Então, essa manifestação, essa variação linguística, isso tudo serve para você alcançar o seu objetivo. É claro que no mundo, por exemplo, de adolescente, de jovem, um mundo teen, onde existe a cultura pop, as terminologias da cultura pop, você tem que ser leve, que se você usar realmente toda essa tonelada da gramática e da língua, ninguém vai parar para te ouvir. Então, quanto mais objetivo você for, mais leve você for, menos pesado na fala você for, mais público, mais audiência você vai alcançar. E tamo junto. Bora lá para a próxima.